Em nome do Criador do Universo, o clemente e o misericordioso, louvado seja o Criador do Universo, o clemente e o misericordioso, o soberano do dia do juízo final. Meus irmãos angolanos e angolanas, aqui o vosso irmão Moço Khalifa, o ativo membro do incentivo ao exercício do raciocínio, ao exercer do discernimento. Angolanos e angolanas, a não busca do conhecimento torna-se o maior inimigo de quem ignora buscar, porque a mente não serve para nada senão para usar. Angolanos e angolanas, para todos aqueles que por ignorância são motivados a ter esperança no MPLA e na UNITA, começam logo a se sentir conivente por este comportamento. Eu disse que todos aqueles que por ignorância são motivados para ter esperança no MPLA e na UNITA, podem já começar a se sentir conivente e não vítima. Porque o MPLA e a UNITA mostraram, provaram para todos nós, foram honestos, que não têm capacidade, não têm habilidade de fazer alguma coisa por nós. E agora, o que é que nós temos ou podemos fazer por nós? Continuar a ter esperança? Acreditar em partidos que já provaram para nós que não têm capacidade de fazer nada por nós? Vamos lá, meus irmãos. Para vocês entenderem, compreender a estratégia da UNITA, é preciso que a gente volte no processo histórico. Os três movimentos de traição à nação, eu disse, os três movimentos de traição à nação, que por ignorância, eu disse, por sermos motivados pela ignorância, chamamos três movimentos de libertação. Pronto, já começamos a excluir a iniciativa popular, que é verdadeiramente a organização de libertação. Eu disse, os três movimentos de traição à nação, que por ignorância somos motivados a chamá-los de três movimentos de libertação, já excluímos a população angolana, que é a peça fundamental para que houvesse então esta libertação. É a partir dali que nós acabamos de destruir a nação, destruir a pátria, quando consideramos MPLA, UNITA, FENELA como os três movimentos de libertação. A partir daí, nós mesmos já começamos a excluir a pátria, já começamos a desqualificar a pátria para qualificar facções partidárias, facções criminosas que dividiram realmente o povo angolano em três questões linguísticas. Dividiram os angolanos em três questões linguísticas. Para vocês entenderem, no início para a luta de libertação, o povo angolano, eu disse, o povo angolano, Bailundo, Bakongo, Mukongo, Quimbundo, Ifiote, Quanhá, Manganguela, se juntaram. Este povo angolano se unificou de Cabinda ao Cunene para expulsar realmente quem? Os portugueses, que estavam a oprimir o povo angolano, estavam a oprimir o povo angolano. Estrategicamente, os brancos incentivaram esses líderes para que produzissem três movimentos de traição à pátria. De traição à pátria. Vocês vão entender por que o MPLA não se permitiu, não aceitou que houvesse as eleições e empurra a UNITA para as províncias. E vocês vão entender por que o Jonas Savimbi, quando foi empurrado para as matas, deu preferência
a fazer guerra, deu preferência a lutar, deu preferência a matar, assassinar. Por que o Jonas Savimbi deu preferência a armar o povo do sul para que então lutasse contra o MPLA, que armou o povo do norte para lutar contra o povo do sul? Vão entender. FENELA, UNITA, MPLA são partidos de traição à nação. Por quê? Porque eles criaram um conceito ideológico para fazer o povo angolano odiar a pátria e amarem os partidos políticos. Eu disse FENELA, UNITA e MPLA. Criaram ideologia para fazer que o angolano deixasse de ser patriota, coisa que ele era anteriormente. Por isso é que nós conseguimos se libertar dos portugueses, porque nós se unificamos. E se hoje o angolano não consegue se unificar para tirar o MPLA e a UNITA, é porque nos dividiram em questões linguísticas, em questões tribais. Quando realmente poderia haver as eleições, né? Quando dizem os acordos de Alvor era para ter eleição e o MPLA não aceitou. Por que o MPLA não aceitou? Por que o MPLA não aceitou? Primeiro que o MPLA foi induzido pelos portugueses que colocaram Agostinho Neto na liderança para expulsar o Jonas Savimbi de Luanda. Por quê? Porque o MPLA, eu disse, o MPLA tinha absoluta certeza que poderia perder as eleições. Mas por que o MPLA tinha essa certeza que poderia perder as eleições? Por quê? Porque o povo angolano não poderia ir para a urna como patriota, como alguém que poderia ir na urna analisar os projetos de governação dos partidos políticos. Porque naquele tempo, os partidos políticos, nenhum deles apresentou projeto de governação. Nem a FENELA, nem a UNITA, nem o MPLA apresentaram à nação angolana um projeto de governação. Por quê? Eles estavam satisfeitos, porque quem era de Luanda era direcionado ao MPLA, quem era Bakongo era direcionado à FENELA, quem era sulano era direcionado à UNITA. Então eles estavam tão confortáveis, e a UNITA se sentiu mais confortável ainda, porque a maioria do povo angolano, a maioria do povo angolano é do sul. Então Savimbi sabia que se houvesse uma eleição, poderia ganhar de forma esmagadora, porque o povo do sul foi induzido a ir para a urna votar por ser sulano, não por ser angolano. Estão a compreender agora? Eu disse que o povo do sul seria induzido a ir à urna para votar como sulano, não como angolano. Foi essa ideologia que o Jonas Savimbi colocou realmente na mente dos nossos irmãos angolanos da parte sul. E foi essa mentalidade que o MPLA colocou nos angolanos da parte norte. E assim a FENELA fez a mesma coisa. A FENELA fez a mesma coisa. Então o MPLA se sentiu acurralado, sabendo que a UNITA, por ser a maioria da população, poderiam votar para o povo sulano, por ser a maioria da população, poderia votar para a UNITA. Então o MPLA disse que não vamos fazer as eleições, porque o MPLA poderia perder. E o MPLA perdendo as eleições, a UNITA que poderia ser o MPLA de hoje. Estão a compreender agora? Se o MPLA perdesse as eleições, a UNITA seria o MPLA de hoje. A UNITA poderia estar no poder por muito tempo. Por quê? Porque o Jonas Savimbi ensinou o povo sulano a votar como sulano, não como patriota, não como angolano, mas sim como sulano. A FENELA também induziu realmente o povo bakongo a ser da FENELA. Por isso que as lideranças daquele tempo eram sempre lideranças tribais. Ou de Roberto, que diziam congolês, né? Mas falava lingala, falava francês e falava aqui como. Acabava então incentivar o povo angolano que fala essa língua, venerar a FENELA.
E o Agostinho Neto, que às vezes burlava, enganava com algum discurso de quimbundo um pouquinho, ou uma palavra assim, às vezes como José Eduardo também fez, acabava também incentivando o povo caluanda a ser do MPLA. E o Jones Savimbi, que realmente falava um mundo, também ensinava, incentivava o povo sulano a votar na UNITA como sulano e não como angolano. Estão a compreender? Então, volto-vos a dizer, no início nós éramos só nação angolana, povo angolano. Nos juntamos, nos unimos, lutamos contra os portugueses. Estão a compreender? Brigamos contra os portugueses, expulsamos os portugueses. O que fez, ou o que está a fazer hoje o angolano não ter essa capacidade de unificação, é que a FENELA, UNITA e MPLA distorceram a mente do angolano de se posicionar como angolano, para se posicionar como partidário. Então o MPLA naquele tempo, ele sabia, se fosse para a urna, poderia perder, porque o Jones Savimbi incentivou nossos irmãos da parte sul a ir na urna como sulano e não como angolano, porque os três naquele tempo não apresentaram projeto de governação. Não apresentaram projeto de governação. Então, as eleições naquele tempo não seriam eleições justas. As eleições daquele tempo, do tempo lá do Agostinho Neto, do acordo do Alvor, se realizasse, não seria uma eleição justa. Por quê? Porque a FENELA não apresentou um projeto de governo, a UNITA não apresentou um projeto de governação, o MPLA não apresentou um projeto de governação. Eles sabiam que o nosso povo vinha de uma ignorância tremenda, não tinham noção o que é um voto, como a democracia ou como a liberdade de expressão. O povo não tinha noção sobre isso. Então eles aproveitaram-se da ignorância do povo e incentivaram o povo a votar por questões tribais. Votarem por questões tribais e não por questões de patriotismo. Então, o voto naquele tempo, quem poderia ganhar? Seria a UNITA, e a UNITA poderia ganhar as eleições de forma injusta. Por quê? Porque o povo do Sul só poderia ir na urna por ser sulano, não porque entendeu política, sabia da política. Por isso que, às vezes, eu sempre falo, é que esta merda do MPLA, como já é tão criminoso, já é tão assassino, você se traz à realidade, o povo angolano já não quer ouvir nada sobre a verdade. A verdade é esse, que poderia ser esclarecido pela UNITA. Por quê? Por ser um partido democrático, como se diz, ele é que deveria vir explicar a realidade. Se vocês analisarem, por exemplo, o MPLA é um partido comunista, todos vocês sabem disso. É um partido comunista, é um partido ditatorial. O MPLA não é democrático, vocês sabem disso. O MPLA tem as suas regras de impor, e são os comunistas. O MPLA não debatem eleições, isso são regras dos comunistas. Os comunistas não se comportam como os democráticos. Os comunistas têm discursos de populismo, de quê? De fazer que o povo seja fiel ao partido e não à pátria. A UNITA imitou essa mesma ideologia dos comunistas. Por isso que você vê, o MPLA tem a OMA, a UNITA tem as mulheres da Lima, o MPLA tem a JMPLA, os jovens da JMPLA, a UNITA tem a Jura. Quer dizer, imagina essas mamás da OMA, se fossem realmente patriota, essas mamás da Lima, se fossem patriota, esses jovens da JMPLA, se fossem patriota e não partidário, esses jovens da Jura, se fossem patriota não partidário, a UNITA e o MPLA poderiam se posicionar como partidos democráticos. E eles poderiam competir às eleições mostrando um projeto de governação. E nós angolanos, nós só poderíamos ir na urna como patriota, assim como nós fomos nos juntamos, fomos lutar contra os portugueses como patriota, não como partidários. Imaginem, por exemplo, o povo de Malange sai para ir lutar contra os portugueses, preste atenção, contra os portugueses, e o povo do Sul fala assim, não, eu não vou ir lutar contra os portugueses porque eu sou moraçulano,
Eu não sou do norte, eu não sou malanjinho, sou sulano. Então deixa os malanjinhos lutar contra os portugueses. Poderia haver independência? Nunca. Imagina se os nossos irmãos Bakongo também falassem a mesma coisa. Eu sou embora da Fenelá. Eu sou embora Bakongo, não sou malanjinho. Deixa os malanjinhos lutar. Poderia ter libertação? Nunca. Então o que o povo angolano fez? Esqueceu os seus comportamentos tribais, esqueceram os seus comportamentos culturais, esqueceram realmente os seus comportamentos linguísticos, regional, e se unificaram como um povo que estava a sofrer a mesma opressão contra os portugueses. Por que hoje a parte sul, norte e leste não se unificam para fazermos como fizemos com os portugueses? Porque a ideologia que a UNITA coloca na cabeça do povo do sul é que eles têm que ser da UNITA porque são sulanos, e que nós temos que ser do MPLA porque somos Kaluanda, e que os outros têm que ser da FENELA porque são Bakongo. Estão a compreender agora? Vocês estão a compreender? Vocês estão a entender? Por isso é que vocês vejam hoje que é muito difícil as lideranças da parte sul ser Kaluanda no alto escalão ou ser Bakongo. É muito difícil hoje você vê as lideranças da parte da FENELA ser sulano ou ser um malanjinho no alto escalão. É sempre Bakongo. Estão a compreender? Agora que o MPLA está tentando diversificar as lideranças dentro do MPLA. Vocês estão a entender? Então, por que as eleições naquele tempo não saíram? Primeiro, porque ela seria injusta. A UNITA poderia vencer, porque o povo do sul poderia votar como sulano e não como patriota. Compreenderam agora? Então, o Agostinho Neto, espertalhão como foi, não deixou que aquilo acontecesse, porque os portugueses lhe sussurraram no seu ouvido. Então, o MPLA sabia que se a UNITA realmente vencesse as eleições, a UNITA poderia se perpetuar até hoje. A UNITA poderia estar... O MPLA de hoje seria UNITA. Seria UNITA. É isso que vocês têm que entender. Por isso as eleições não saíram. Estão a compreender? Isto é que a UNITA tem que falar para vocês, mas a UNITA não pode falar por eles. Está acontecendo a mesma coisa sobre autarquias. Por que as autarquias não saem? Que é uma administração estadual. Cada estado deve ser governado por um candidato, por um governador que for eleito pelo povo. Estão a compreender já? Estão a compreender já? Por que as autarquias não saem? Coisa tão fácil. Não é para o bem dos partidos políticos? Não é para o bem dos angolanos? Porque estão a lutar por uma coisa que já poderia sair muito tempo. Porque as autarquias, já veio se falar disso, mesmo no tempo do Agostinho Neto. Mesmo no tempo do Agostinho Neto, já estavam se falar sobre as autarquias. Por que as autarquias não saem? Não saem até hoje, não tem autarquia. Mas por que não está a sair as autarquias? E por que o MPLA não vai deixar que as autarquias saiam? As mesmas histórias, como a história do passado, que Agostinho Neto não deixou que realmente a UNITA concorresse às eleições. Porque até hoje o povo do sul é da UNITA por ser sulano. E o povo Kaluanda, que já está a mudar por quê? Porque está a sentir a fome, é do MPLA por ser Kaluanda. E muitos povos, muitas pessoas são da FENELA por serem Bakongo. Então o MPLA sabe, se permitir que a autarquia aconteça, a UNITA vai vencer, presta bem atenção, vai vencer quase muitos estados. Mas por quê? Vamos lá. Porque não existe um povo angolano, isso é que vocês têm que entender. Não existe um povo angolano ainda não existe, já existiu. Porque se existisse um povo angolano, vamos lá, por exemplo,
Aqui em Angola, né? Aqui em Angola, os preços dos autocarros subiram. Por que o povo angolano não se unifica para lutar contra? Porque o povo foi dividido em três grupos linguísticos, três. Por que quando a UNITA faz merda dentro da Angola, as pessoas que são afiliadas à UNITA não criticam a UNITA? Não criticam a UNITA. Por que quando o MPLA faz merda, as pessoas que são do MPLA não criticam o MPLA? A FENELA faz um monte de merda aqui. Por que as pessoas que são da FENELA não criticam realmente a FENELA? Por que isso não acontece? Porque essas pessoas não são patriotas. Então, quando você é afiliado partidário, vocês falam pátria, é pela pátria, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Por exemplo, um ativista que acredita na alternância, apoiando um partido político, ele não é patriota. Ele não é patriota. Agora vocês estão a ver o que o Moço Califa estava a falar anteriormente, a chamar a atenção dos ativistas, ou revolucionários. O problema é o quê? Esses revolucionários e ativistas, como tinham tanta popularidade, eles pensaram que não poderiam cair. Esses ativistas, quando estão no auge, são paparazzi, estão no topo. Quando eles estão no topo, não dão ouvido a ninguém. Por mais que você está a lhes falar a verdade, prestem atenção, eles não escutam ninguém. Por quê? Porque têm muitos seguidores, são muito admirados. Então eles deixam que a fama, a população os cega. Então um ativista não pode ser partidário, não pode apoiar partido. Não, por exemplo, eu, Moço Califa, né? Se eu começar a dizer votem para o partido B, e também em eventos do partido, pegar no microfone e começar a falar como o nosso querido irmão Gangsta foi, disse que o Adalberto é a referência. Olha já, olha o que o Gangsta fez. Pegou no microfone dizendo que o Adalbertinho era um homem honesto, era um homem justo, era a referência que Deus mandou para os angolanos. O que a UNITA fez? Recebeu milhões das mãos da Isabelle dos Santos, e o dinheiro que a Isabelle roubou dos angolanos, preste atenção, o mesmo dinheiro que o João Lourenço estava a dizer que tem que pegar para trazer dentro do país, a Isabelle pegou tantos milhões, mandou para a Europa. Então, como tinha rixa com o João Lourenço, o que ele fez? Pensou em investir no ACJ, para que o ACJ chegasse à liderança e destruísse o homem que tirou o pai dele da liderança. Estão a compreender agora? Então ela pega quase de 20 milhões de dólares e entrega para a UNITA. Esta UNITA que o Gangsta disse que o ACJ é exemplo. E o outro Abel Chivucuvu, que também lhe pegaram a receber tantos dólares do Beto Cangamba. Estão a compreender agora? Esta UNITA suja, que o ativista, todos eles apoiaram a UNITA, mas eles me ignoraram, porque vocês angolanos têm um hábito assim, ativista que tem bué de like, que tem bué de view, bué de seguidor, vocês pensam que é o ativista certo, é o ativista verdadeiro. Eu vos pergunto, quantos ativistas já apareceram na vossa frente e já não estão aqui? Quantos, por exemplo? Eu estou aqui desde a música Zedu Tem Que Morrer. Ainda não existia revolucionário, não existia ativista, não existia membro da sociedade civil, não existia nada disso. O José Eduardo dos Santos era venerado, era admirado, era amado pelos angolanos, mas já naquele tempo não existia esses ativistas, não existia o revolucionário, não existia nada disso. Estão aonde eles? Estão aonde? Isto não é bife, isso é para vocês angolanos começarem a entender, começarem a compreender.
Estão aonde eles? Quando esse país estava cheio de dinheiro, quando esse país tinha muito dinheiro em circulação, o Brigadeiro desse pacote estava aqui, o Gangsta estava aqui, o Incisa estava aqui, Lua Tiberão, MCK, todos estavam aqui, todos eles estavam aqui. O Vemba Sevemba dos Tunésia estava aqui, a Tizésia, todos os Hugo Mendes estavam aqui. Onde é que eles estão agora? Eu não estava aqui. Eu não estava aqui. Agora que Angola já não tem dinheiro, a situação está extremamente difícil. Eles não estão aqui. E o Mos Khalifa está aqui. O Mos Khalifa está aqui. Então vocês, às vezes, parem ainda. Vocês não podem ignorar a semente. Este país só não avança porque vocês angolanos não param ainda para não. Esse cara aqui está há muito tempo. Esse cara está há muito tempo. Vocês escutam denúncia, lhe deram dinheiro, se corrompeu, o ativista, isso, o assado e cozido, lhe deram isso, já se vendeu. Vocês já escutaram alguma coisa do Mos Khalifa? Vocês já escutaram uma coisa mesmo do Mos Khalifa? Mos Khalifa lhe corromper? Vocês já escutaram isso? Vocês já ouviram isso? Vocês já ouviram nos programas, não a falar o Mos Khalifa, o BMV, porque não sei o quê, Fernando Garcia. Vocês já escutaram isso? Então? Quando? Vocês já escutaram? Nito Alves está onde? Está onde? No teu vira o jovem para tudo e vocês, esse é o jovem revolucionário. Está onde? Está onde esse jovem? Está onde? Estão aonde eles que tinham boi de like, boi de seguidora, boi de paparazzi? Estão aonde? Isto é uma revolta por causa da fome que o João Lourenço produziu aqui. Isso deixou as pessoas revoltadas, sem comida. Os jovens começam. Eu não sou revolucionário ou ativista do tempo da fome do João Lourenço, não. Antes de eu começar a fazer esse trabalho, primeiro é o Mos Khalifa. Eu levei anos e a busca do Criador do Universo, entender a razão da minha existência, por que me criaram, por que eu existo, quem é o Criador do Universo. Eu tinha que ter uma crença firme. Eu me tornei muçulmano, xiita, as pessoas nascem muçulmanas. Eu sou xia. Esses que estão ali no Irã, que estão ali no Iêmen, eu sou angolano, nasci em Angola, cresci em Angola, meus pais são angolanos, meus avós são angolanos, meus bisavós são angolanos, mas eu adotei a crença islâmica, eu sou muçulmano, eu sou xia. Antes de fazer ativismo, antes de eu fazer a música Zedo tem que morrer, não sei o que, eu já tinha 7 anos atrás a pesquisar sobre a existência do Criador do Universo. Só depois eu fiz a música Zedo tem que morrer. E quando essa música saiu, o consulado, vocês já ouviram falar do Ngunza? O cônsul Ngunza. O Ngunza, eu acho que o nome é Ngunza, não sei se é. O próprio José Eduardo dos Santos lhe tirou do Brasil, lhe exonerou. Foi exonerado porque ele achou que esta música, por ser feita no Brasil, ele não soube realmente liderar os jovens no Rio de Janeiro. O cônsul Ngunza eu peguei o disco, dei assim na mão do cônsul, assim, toma. E ele tirou o Ngunza, despediu o Ngunza como cônsul. E o jovem que se tornou o presidente da JTP lá no Brasil, naquele tempo, em 2004,
O cônsul, quando recebeu a ordem do Zedu, lhe ralharam. Esse jovem veio até na minha casa, bateu a porta. O nome dele é Carlos, hoje vive no Quilamba. Disseram: o cônsul está te chamando. Quero que você seja o presidente da JMPLA, o líder da JMPLA aqui no Brasil. Eu já era muslim. Eu já tinha um ideal firme. Mesmo passando situações difíceis no Brasil, de vida, para viver, para comer, eu disse para ele: isto não é para mim, não preciso. Não preciso. Hoje, no Brasil, tem coisas que eu não gosto de falar. Quando vocês vejam esse moço Khalifa nas lives, por quê? Porque tem conhecimento. Eu não gosto de falar muita coisa. Não gosto de falar muita coisa. Esse mesmo jovem voltou ao cônsul, deu a informação que o moço Khalifa, que é o Shumani, não aceitou. Nesse tempo não existia Gangsta, não existia Incessa, não existia Neto Alves, não existia os 15 mais 12, não existia ninguém, não existia Carvão, não existia ninguém, existia moço Khalifa, Shumani. Vocês estão a compreender? Isso não estou a dizer que eu sou melhor, é para vos fazer compreender aonde está aí o ativismo. Por que o ativismo se vendeu? É porque o ativismo não tem base sólida, e a base é a espiritualidade. É só falando de ancestralidade, espiritualidade, Deus, mas isso não tem. Uma coisa é falar na boca e outra coisa é ter na alma. É ter aqui. Estão a compreender, meus irmãos? Em 2006, quando o governo angolano mandou o serviço secreto para me procurar no Brasil, me procurar lá, me caçar lá, eu mais rápido do que ele fui para os Estados Unidos da América. Eles chegaram no Brasil e já não me encontraram. Rápido. Em 2008 é quando o Clube Capa me notifica em Nova York, me manda uma mensagem sobre a música que estava a dar problema aqui dentro da Angola. Estava a dar problema. Quem é esse rapaz? Quem é isso? Esse parlamento estavam a falar sobre a música. Havia um presidente de um partido chamado Pajoca. Essa é a única pessoa que me defendeu no parlamento. Eu, naquele tempo, se eu quisesse vender, se eu quisesse testar, eu já poderia ter estado, a minha vida já ia mudar. 2008, não tinha ativista, não tinha revolucionário, não tinha nada disso. Depois da crise, e a crise foi projetada para tirarem o Zedu. Para tirarem o Zedu, concentraram dinheiro, o dinheiro passou a deixar de ser circular, o dinheiro já não estava a circular, então começou a vir a crise, que não é crise, é a concentração da divisa. Pronto, começou a ver aquelas mortes, nos hospitais, muita gente morrendo, e isso começou a ativar esses jovens, que jovens do 15 mais 1 e tantos anos começaram já a aparecer, e o moço Khalifa, Shumani, começaram a ser jovens. Porque uma das coisas que às vezes eu sempre falo, em Angola não tem ativista. Em Angola não tem, juro, wallahi, não tem ativista. Em Angola tem egoístas. Em Angola tem egoísta. Não tem ativista. Não tem. Eu estou aqui dentro, eu consigo sentir, pulsar. O angolano, eles são muito... Talvez quando você até lhe dá conhecimento, ele mostra conhecimento, ele vem tirar conhecimento de ti, para ele se mostrar. E quando ele se mostra, essa toda gente que... Eu, Osvaldo Carrolo, eu fiquei 3 anos, a instruir o Osvaldo Carrolo, Leonardo Bola, a lhes dar instrução. Hoje, quando eles dão palestra, é como se fossem que eles são, por isso não estão a conseguir nada. Eu não estou a falar isso para se gabar, vocês não sabem. Vocês não sabem, o próprio Gangsta,
tinha problema com Kassumuna, do apartamento no Quilamba. Quando o Gangsta queria processar o Kassumuna, fui eu que liguei no Gangsta, falei: Gangsta, você já luta contra o regime, ele é um ativista, não é certo, vocês dois ativistas, mandaram um ativista para o tribunal, você, calma, fica tranquilo. E o Gangsta apaziguou. Essas são todas as pessoas. Eles falam, você não andam ver que quando eles estão a falar agora, as minhas palavras estão saindo na boca deles. As minhas palavras estão a sair na boca deles. As minhas palavras, vocês conseguem ver na boca deles? Eu falei nos angolanos da diáspora, a voz da diáspora do Mantacha. Não vão nessa direção, por favor. A UNITA vai me decepcionar. A UNITA vai me decepcionar, meu velho. Me excluíram do grupo. Montaram até um live. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Montaram um live bem montado para ver se eles conseguissem me passar, quer dizer, me destruir no live. Eu sou Mos Khalifa, alhamdulillah. Quer dizer, montaram um live para poder me destruir no live. Quer dizer, por isso é que você não vê que eles não me chamam nos lives dele, porque eles querem me derrotar, eles querem me destruir, eles querem, quer dizer, destruir a minha imagem. Quer dizer, quando naquele live aí do Manstan Ruge com Abdul Ferraz e Edu Chu, quer dizer, ele me chamou ali para ver se o Abdul Ferraz me destruísse. Não, escuta, eu vim da rua, mas você não me conhece, eu vim da rua. Eu vim das ruas. Quando eu estava no Queen, o mesmo gangsta do Queens, ele me disse, do 15, Nova York, me disse, ainda bem me chamou. O gangsta do Queens me chamou e disse: Nigga, what up? Where you from? Onde você é? Eu disse: eu sou angolano. Você tem, ela está me falar, you look like you from the street. Você parece alguém que cresceu nas ruas. Eu lhe falei: não cresci nas ruas, porque eu não gosto de falar sobre isso. Então as pessoas às vezes, não, o Mos Khalifa ali traz, quer dizer, eles tentam montar uma armadilha, só que eles não conseguem. Eles não vão conseguir, porque eu não estou aqui. Eu vou te falar, eu não tenho medo de nada. Wallahi, eu não sinto medo de nada. Você não estaria aqui em Angola? Eu não tenho medo de nada. Eu só tenho medo de uma coisa: do castigo do Criador do Universo. É só isso. Eu não tenho medo. Você não me vejam aqui, falo, não quero saber dessas merdas. Não tenho medo de nada. Eu lhes disse, todos eles, escutem por favor, este partido não. O Maibro Viega, também falei com ele, tem um vídeo dele ali, ela fala: não, mas o Mos Khalifa, não sei o quê. Eu disse: tropa, escutem, esse partido vai me decepcionar. Ninguém me escutou. A única pessoa que me ouviu, que me deu ouvido, por isso que hoje tem voz, tem muita voz e fala com contundência, foi o Alfa. Eu disse: Alfa, sai daí, por favor. O Alfa Coabo: irmão, sai daí, porque se você cair nessa armadilha, depois que a UNITA te decepcionar, você não vai ter o que falar. Por isso que o Alfa, que até agora é o único ativista que consegue falar contra a UNITA. Por quê? Ele percebeu rápido. Falou: não, Mos Khalifa tem razão. Saiu e deu no que deu. Deu no que deu. Essa música Zedu tem que morrer era o Luati Beirão, este Luati Beirão, este mulato, que tocava na Rádio Despertar. Luati Beirão, eu acho que vocês não conhecem. Naquele tempo não existia Facebook, não existia WhatsApp. O Luati Beirão, por ser da elite angolana, tinha acesso, ele tinha acesso à internet. E tinha uma página que aquela página chamava-se MySpace. Eu nos Estados Unidos, eu tinha a página MySpace. Luati Beirão é a primeira pessoa a me mandar uma mensagem a partir de que da Angola para Nova York, Manhattan, a me escrever em 2008: Niga, estão a te procurar aqui. Mas eu já tinha falado uma vez com uma mensagem com o Luati Beirão sobre a música que ele tocava na Despertar. Eu disse: tropa, você faz com o que você acha com a música ali. Essa música acabou motivando muitos jovens
deu coragem muito jovem. E essa música vai incentivar o mesmo Luá Tiberão a fazer um evento no Elinga. Se vocês tiverem dúvida, vão no YouTube, Luá Tiberão show no Elinga, eu posso vos mandar o vídeo. O Luá Tiberão sobe no palco, e pega no microfone, ele diz: o outro fez a música Zedu tem que morrer, tão associado ao som. Eles já me conhecem há muito tempo, mas eles não têm coragem de dizer Mos Khalifa, Mos Khalifa. Eles não falam. Por isso essa merda do ativismo não vai, porque nenhum deles, prestem atenção, nenhum deles tem direção. Nenhum deles tem direção. Eu acredito numa coisa: líder nasce líder, líder não suplica, líder se autoposiciona e cria meio para a autogestão ou uma organização paralela para liderar o povo. Todos eles suplicam: o MPLA tem que sair, a UNITA tem que sair, o MPLA tem que sair, a UNITA tem que sair, a UNITA tem que entrar. Não, merda. Essa gente já nos mostrou durante 40 e tal anos que não tem capacidade de fazer nada. O que nós temos que fazer? O que nós não temos mais 5 anos, 3 anos, 8 anos, nós temos 40 e tal anos, somos mais velhos. Já temos idade, estrutura para se posicionar e fazer alguma coisa de nós para nós mesmos. Por que a gente não faz? Porque eles não têm noção, eles têm medo de ser líder, eles têm medo de ser ministro, eles não têm estrutura, eles só sabem, não, MPLA tem que errar para nós começar a criticar, UNITA tem que errar para nós começar, então comecem a compreender. Talvez o vosso não discernimento não está nos fazendo entender, mas como decente, depois lá em frente, vocês vão analisar: Mos Khalifa tinha razão. Hoje, o meu discurso, quando eu falava contra o MPLA, ninguém falava contra o MPLA. Hoje, eu já não falo contra o MPLA. Já não falo contra o NIT. Já não tenho tempo para isso. Eu falo contra a nossa irresponsabilidade, contra a nossa não auto-unificação, contra a nossa covardia, a nossa preguiça de não querer fazer de nós para nós. É por isso que você está a eu estou a falar, vamos fazer. Por quê? Porque o MPLA já mostrou para nós que não sabem fazer nada. Vamos sentar, morrer no pântano da esperança. Quem espera não alcança, apenas cansa de esperar. Vamos sentar, olhar toda hora. 4 e 4 anos, eleição, 4 e 4. Não acredito nisso. Só temos um dia de vida. Você já é grande, eu também já sou grande. Vamos criar uma organização. Vamos fazer uma organização. Vocês não querem. Vocês não querem. Vocês querem que o MPLA tenha que errar, cometer crime, para depois vocês fazerem live, blog, vídeo. Você está vendo que o Mos Khalifa já não aparece. Eu estou em Angola e estou embora bem, meu irmão. Ninguém vos mente porque Mos Khalifa. Não, eu não fico aqui mostrar. Eu sou Europa, eu sou Will, nigga. Eu sou Will, nigga. Eu não sou de simular, não estou sendo perseguido. Tem que vir aqui, gente, estão me perseguindo. Não, é mentira. Porque Deus também não gosta. Ninguém está me perseguindo. Eu estou na minha, faço meus lives quando eu acho que tenho que fazer. Não quero problema, não quero estresse. Eu estou na minha. Se o MPLA vai vir e falar, me mata, alhamdulillah, graças a Allah. Nós crescemos para morrer, nascemos para morrer. Então não tenho medo dessa merda. Tá compreendendo? Tá essas palhaçadas de começar a simular fugas, porque não estou sendo perseguido, não sei o que, para eu ter popularidade, ter seguidor, as pessoas, quer dizer, eu também tenho que vos respeitar, eu também tenho que vos respeitar, apesar que eu não tenho muitos seguidores, mas eu tenho que vos respeitar, porque muitos de vocês acompanham o Mos Khalifa por muito tempo. O Mos Khalifa traz aqui um discurso de simular perseguição. Você não vai se sentir bem, não vai dormir bem. Ei, Mos Khalifa, essa pessoa, Deus lhe protege. É mentira, não está acontecendo nada. E quando tiver a acontecer, é o mesmo que vou dizer, olha, aconteceu isso. Não tenho que vir aqui simular, estou sendo perseguido, estou sendo isso, estou sendo assado, estou sendo cozido. É mentira, meus irmãos. Isso nós temos que ser honestos.
E hoje também, hoje, o MPLA, angolano, começa a discernir. O MPLA, quero que as pessoas o critiquem. O MPLA hoje quer ser criticado. Você, meu angolano, vamos ainda analisar. Achas mesmo que o MPLA está a plantar essa miséria para perder as eleições? Para perder mesmo a eleição? Poxa, isso é normal. É normal que nos países democráticos o partido que realmente está governando tem que fazer algumas coisas básicas, né? Para que o povo possa ver e votar de novo para ele. Não existe nenhum partido no mundo, não existe, que começa a criar miséria de propósito, desgraça de propósito. O presidente está a curtir a vida de moto para perder as eleições. Não é assim. Não é assim, meus irmãos. Isso quer dizer que o MPLA já está bem sossegado, que já venceu as eleições de 2027. E a UNITA já sabe disso, mas está a trazer discurso de esperança para vocês. Porra, gente, eu sou mais velho, você é mais velho, mas espera mesmo. Porra, você luta sozinho toda a vida. Estás ali, quer dizer, nós fugimos da África, né? Fugimos da miséria em África para se sujeitar à humilhação na Europa. Vamos começar também a aturar a UNITA e MPLA. Come on, man. Eu já fugi à miséria da África para se sujeitar à humilhação no emprego dos brancos, para escutar mais o fiococo desses partidos. Também eu sou mais velho, nega. Eu tenho filho. Eu sou mais velho, tenho filho, tenho filhas grandes. Vou mesmo toda hora xixi. Pô, como então? Nós podemos fazer alguma coisa. Então o MPLA não vai produzir essa miséria toda para perder as eleições. E vocês, angolanos, estão mesmo a perder vossas energias, escutar esses blogs, esses mastanvuns, o país, o fiococo, o bonhonho, o assado, o cozido. Quer dizer, é gastar toda a energia falando. E se o MPLA não criar essa miséria, vai ter falança, vai ter live, vai ter blog. Isso quer dizer que todas essas merdas gostam quando o MPLA erra. Todas essas merdas gostam quando esta merda do MPLA, este assassino do MPLA, este corrupto do João Lourenço começa a errar. Porque é o erro do João Lourenço que começa a fazer essas pessoas serem ativistas, ter blogs. É um comércio a internet, é uma indústria, todos eles querem like. Você, angolano, que está a sofrer, está na prisão, está a sentir dor, o outro ali está a ganhar like, view, do teu sofrimento causado pelo regime. Então todos eles são igual a esta merda do regime. Assim como a UNITA precisa também dos problemas que o regime causa. Para quê? Para que a UNITA possa ter argumento no parlamento. E no fim do mês, a UNITA ganha um salário falando dos problemas. E o povo que se dane. O povo que vive o pântano de esperança. Por isso que o Moço Califa está a dizer: vamos criar uma organização paralela de nós, para conscientizar o nosso povo. Como dizer para o povo angolano: nós não temos que ser parte idiota. Ou vocês estão a pensar que o Moço Califa é burro, que durante 24 anos está a insistir. Não, eu sou burro. Eu faço isso pelo Criador do Universo. Morre por alguma coisa, irmão, mas não vive por nada. Essa tua mulher, esse teus filhos, que você é muito apegado, aí minha mulher, meus filhos, você vai morrer. Vais morrer. Vão te enterrar, vão te colocar areia, e outro homem vai tomar a tua mulher. O teu filho não vai nem te visitar no cemitério. Só o Criador do Universo é que vai mandar os seus anjos. Como é então, amigo? Vocês não ficam muito apaixonados à toa, porque não tem juízo? Isso mesmo.
ficam muito apaixonados à toa, porque não, cuculo, porque minha boa, boa que não deixa fazer o que Deus quer, isso não é boa merda. Você é líder, você é o líder da família, a mulher não pode ficar te fazer o cucu no ouvido, não. Porque não, amor, essas coisas, você pode morrer, mas você não vai morrer. Você não vai morrer, se você não fazer nada, não falar nada, ficar quieto, você vai morrer, merda. Se você não falar nada, só ficar calado, vai trabalhar, come fungos com feijão, com fumba, bebe uma cervejinha, vai morrer ou não vai morrer? Vai morrer. E se você falar sobre os problemas, você também vai morrer. Mas o problema não está em morrer, está no julgamento do dia do juízo final. Ou você pensa, você mesmo pensa, que você vai na igreja, faz sem coração, quando morrer, um paraíso. É mesmo isso. É mesmo isso. Você sabe o que é fé? Você sabe aonde consiste a fé? A fé não consiste em você ir na igreja ou na mesquita, não. A fé não consiste em você fazer sem coração ou fazer ramadã, não. A fé consiste na humanidade. E a humanidade é compartilhar o que você tem com teu semelhante. É aí onde testam a tua fé, merda. Por isso o filho de Maria disse: amar o próximo assim como a ti mesmo. Como é que você realmente está bem, o teu semelhante está fudido? Eu amo Deus. Você não ama Deus. Você não ama Deus. Quem ama o Criador do Universo se preocupa, cuida com as coisas do Criador do Universo. Não é assim? Não é assim? É assim. Então você não se interessa por nada. Só minha família, só vou pensar na minha família. É por isso que estamos assim, estamos a sofrer todos nós. Cada um por si, Deus por todos. Não, quando cada um é por si, Deus é por ninguém. Porque Deus não se interessa com quem não se interessa com as suas criaturas. Você não se interessa com nada. Então vocês angolanos têm que começar a compreender por que a autarquia não está a sair e não vai sair. Porque nós não temos um povo patriota, nós temos um povo sulano, que é da UNITA, Caluanda, que é do MPLA, Bacongo, que é da FENELA. Você vê que até hoje, sempre na UNITA o líder é Bacongo. Por quê? É sempre Bacongo. Por quê? Estão compreendendo? E os Bacongos se identificam com a FENELA. Porque quando você vai ali, você vai escutar Ndoki, Vienanga, Kikongo. Quando você também vai lá no FENELA, Amabeche, Mukuto, Kiambote. Quando você vai na UNITA, Chikale, Chiwa, Walale. E o país, a pátria. Então é preciso que nós aprendamos se desvincular. Gente, Niga, você sabe, vamos lá. Você mora na Europa, talvez está a falar que não é essa merda do moço que ele está falando um monte de merda. Tá bom, você mora na Europa, eu também moro na América. Por enquanto estou no meu país, Angola, e estou bem. Vamos lá. Na Europa, quando o povo europeu vai na urna para votar, ele não vai como partidário. Ele não precisa ser de partido, ele só precisa ser cidadão português, cidadão americano, cidadão inglês, e ele vai lá. Por que nós aqui temos que ser da MIC, temos que ser do MPLA, temos que ser da FENELA, temos que ser do Fiocop, e outro palhaço também, que vocês não têm juízo, é o Abdul Ferraz. A terceira força, quem disse que a terceira força tem que vir como um sistema partidário? Quem disse que a terceira força é vir MPP Angola, Pro Angola? Está maluco você? Está maluco você? A terceira força não pode ser um sistema partidário, tem que ser uma organização de conscientização aos angolanos, incentivar o angolano a não ser mais idiota, ser patriota, e quando ir na urna para votar, analisar os projetos de governação. Não, ele também está a inventar partido dele. É assim como os outros ativistas, Banza Hansa, outro casucuteiro de Benguela, porque vou criar meu partido. Vocês não são patriotas.
Por isso vocês não vejam os seguidores realmente do Abdul Ferraz criticar o Abdul Ferraz, mesmo quando o Abdul Ferraz faz merda, não criticam. Porque eles são pró-partido e não pró-pátria. Quando todo mundo fala tem que ter terceira força, tem que ver a terceira força. A terceira força, como o Khalifa fala, e vocês estão a imitar, não é criar um partido. O nosso povo precisa de desprivatização mental. Incentivar o angolano que você não pode ser do partido tal por ser sulano, do partido tal por ser macumbo, do partido tal por ser quê? Malanjinho, não. Você só tem que ser angolano, se desvincula do partidarismo e se torna patriota e vai na urna somente para votar a partir dos projetos de governação. Por isso é que a autarquia não está saindo. Mas, olha, preste atenção, a UNITA é estratégica. Primeiro estavam a falar da destituição do João Lourenço. Gastaram tempo, meses a falar sobre isso, mas estavam a ganhar dinheiro para falar sobre isso. Eles tinham que procurar agora outra pauta. Vamos falar de autarquia para dizer que no parlamento não tem assunto, não tem argumento. Eles vão ficar a falar de autarquia e não vai sair. Não vai sair. Porque o MPLA sabe, vai perder. Vai perder por quê? Porque os angolanos votam como sulano, votam como malanjinho, votam como bacongo e não como patriota. E a parte sul é a maioria. Estão a compreender já? Vocês estão a compreender? É por isso que esta imigração dos nossos irmãos do sul para Luanda, é para quando chegam as eleições, votarem tudo para a UNITA. Por isso é que em Luanda, a UNITA venceu. E o MPLA esperto, o MPLA sabe que essas eleições que acontecem em Angola não são justas. A UNITA frauda, o MPLA frauda, a FENELA frauda, todos os partidos fraudam, a imprensa frauda, os jornalistas fraudam, os ativistas fraudam, a sociedade civil frauda quando não informam de forma leal ao povo. Porque o povo são induzidos a votar como parte idiota. Eu vou votar para a UNITA, porque é meu partido do Sul. Não, você não tem que votar na UNITA para ser partido. Não, mas o maior erro aqui, a UNITA como um partido democrático, ele não poderia ter esse discurso de populismo como o MPLA. Não podia. Vocês têm que começar agora a entender que a UNITA é a grande farsa aqui. Como um partido, por exemplo, nos Estados Unidos da América, os republicanos não tem lá por exemplo, um grupo de americanos que só é da jura dos republicanos. Não tem isso. As pessoas vão lá, depois de votar, cada um vai no seu buraco. Não tem lá porque é grupo da jura que tem que lhes treinar. Quer dizer, juram ser fiel à UNITA. Juram ser fiel, nunca contar os podres da UNITA. Juram realmente nunca criticar o ACJ. Quer dizer, é como então. Então, vamos só falar de autarquia, mas não vai sair. Não vai. Por isso é que o Agostinho Neto não deixou que houvesse as primeiras eleições naquele tempo. Por quê? Porque o voto naquele tempo, o Agostinho Neto percebeu, seria um voto fraudulento. Então estão a vir da escravidão. A UNITA também tem que ser honesta e começar a falar a verdade. Essas vossas ideias jovens, vocês que nasceram agora, vocês só escutam, na acordo de Alvora, o MPLA é que não cumpriu com as promessas. Não é assim. Não é assim. O MPLA sim não cumpriu, mas tem que entender, mas por que o MPLA não cumpriu? O MPLA analisou, este povo angolano vem de uma escravidão, é extremamente ignorante, não tem noção de pátria, não entende com cidadania. O MPLA analisou tudo isso. Se eles irem na urna para votar, vão ir votar como Caluanda e não como partidário. Eles vão votar como Caluanda. Por exemplo, eu cresci numa família, a minha família, porque a minha família é camundongo, todos ali são do MPLA.
Meus tios, minha mãe, minhas tias, todos no Rangel, lá no Sambizanga, no Kazenga, todos são do MPLA. Estão compreendendo? E quando eles vão votar para o partido deles. Minha avó era do MPLA, minha avó tem um cartão, onde tem a cara do Agostinho Neto e a cara dela junto. Então, para tu ver que essa gente não tinha noção do que é eleição. Não tinha essa noção que é uma eleição. Como é que iam realizar as eleições daquele tempo? Como esse povo ia entender? Como? É um povo que vem da escravidão, não sabe o que é eleição, não entende projeto de governo. O povo não sabia nada disso. E quando o Savimbi insistiu, o Savimbi sabia que poderia vencer. Por quê? Porque a parte sul, quando eles cruzavam no mundo, incentivava o angolano a ser do partido UNITA. Incentivava o povo do sul, não ir na urna como democrata, olé, ir na urna como olé, chicaninho, é assim. E o Savimbi tinha certeza que tinha tantas províncias, a parte sul é maior, poderia vencer. Logo esse voto é injusto, é mesmo o que está acontecendo agora, essas autarquias. Não é tipo a autarquia do Brasil. O povo brasileiro, quando vai para votar para governador do estado do Rio de Janeiro, ele não vai porque eu vou votar para um partido. Não, ele vai votar porque aquele governador tinha lá o Sérgio, o tempo que eu fiquei até o Sérgio Naia, tinha lá o Cabral, tinha lá o Eduardo Paz, vários que já passaram. Vários que já passaram. O Eduardo Paz veio, prometeu que ia colocar esses trens pequenos que passam no meio da cidade, VLT, bilhete de graça. Sim, o povo brasileiro foi e votou. Foi e votou. Porque vocês têm que entender que partido são pequenas empresas, que têm que vir até nós vender um serviço. Vender o seu serviço. E nós temos que comprar o serviço deles. É tipo, por exemplo, quando você vai numa empresa procurar emprego, você não se autocomercializa. Você comercializa o teu serviço, você vende o teu serviço. A empresa compra o teu serviço, não compra você. Por isso você não pode permitir que uma empresa comece a te desrespeitar a tua pessoa. Não, você não tem que deixar. Você diz-me, olha, eu estou aqui porque nós somos sócios. Eu estou a vender o meu serviço e você está a comprar o meu serviço. Compreendeu? Então saiba falar comigo. Saiba falar comigo, porque eu saio daqui, posso ir procurar outro comprador do meu serviço. Então, o MPLA e a UNITA são pequenas empresas privadas que vêm até nós vender serviço. Partidos políticos é assim. E nós, como povo angolano, não é como o povo sulano, como o povo da UNITA, como o povo da FENELA, como o povo... Não, como povo angolano, vamos analisar o tipo de serviço deles. Se é do nosso agrado, vamos votar para esse. Se não é, não vamos. Eu estou falando na vertente padrão, mas só vamos falar na outra vertente. Esses políticos, quando também chegam lá, eles, quer dizer, manipulam para criar um impasse, para que haja sempre problema, para que eles sempre vendem o serviço. Então, entendemos, irmão? Quando eles chegam lá, eles manipulam tudo, porque os problemas é a razão da existência deles. Os problemas é a razão da existência deles. Então, qual é o problema do problema? É nós não compreender que os problemas é a razão da existência dos políticos. Por isso que a autarquia não vai sair. Por isso que a autarquia não vai sair. Então o ativista tem por responsabilidade orientar, educar, reeducar o povo para serem somente povo angolano, patriota. Patriota.
Esse é o trabalho que o nosso califa vem fazendo. E é o trabalho que os ativistas estão a dificultar o nosso califa. Porque eles incentivam o povo a ser partidários. E depois estão dizendo, pela pátria, não. Você é ativista, que incentiva o povo angolano a ser do partido. Você não é patriota. Ser patriota, mesmo você, cidadão angolano, quando você tem partido, você tem teu partido, você já não é patriota. Você não pode estar nos dois galhos ao mesmo tempo. Por exemplo, não tem essa merda do MPLA, está fazendo merda. Por que vocês que são do partido do MPLA, por que vocês não se organizem, colocam essa bandeira do MPLA, essas camisetas do MPLA, vamos lá lutar contra o MPLA? Por que vocês não fazem isso? Por que vocês não fazem isso? Vendo o teu partido desgraçando vocês mesmos, vendo o teu partido desgraçando o teu povo, o teu país, por que vocês não se juntam? Vocês que são do partido do MPLA, vão lá lutar contra o MPLA. Por que não vão? Porque vocês não são patriotas. Vocês que são da UNITA, que são a maioria, que aquelas camisolas verde e vermelho, por que não se juntam? Vão ainda reclamar com o ACJ. Por que do comportamento errado que ele tomou em 2022? Vão ainda lá, vocês não vão fazer isso. Só mesmo o patriota que vai incentivar o povo a entender que não tem que ser de partido. É aí onde você não está entendendo. Agora, angolano, prestem atenção, meus irmãos, minhas irmãs. Eu sei que vocês gostam daquilo que vos emociona, porque a irracionalidade é um estágio sistemático e a racionalidade é um exercício constante. Como vocês não gostam mesmo também de discernir, gostam só aquelas pessoas que trazem já aquele discurso já pré-fabricado. Vamos lá. Vou falar coisa que vai vos decepcionar, mas daqui depois lá no futuro vai vos agradar. É sempre assim. Moço Califa é maluco. Vocês que me falavam são malucos, agora estão a falar, Moço Califa tem razão. E vou vos falar mais outra coisa que você vai falar, Moço Califa tem razão. Assim, prestem bem atenção. Ao longo da história, o MPLA deixou de ser um simples partido. O MPLA se tornou um partido-estado. Um partido é o Estado. Quando diz o MPLA é o povo e o povo é o MPLA, estão a compreender? O MPLA é o povo e o povo é o MPLA. Existe Estado-nação e Estado-governo. O MPLA se tornou os dois. Estão a compreender? Bonito. Juro pelo Criador do Universo, para este país começar a dar certo, a UNITA tem que deixar de existir como partido. Você vai falar, não, caramba, não fala isso. Eu poderia vos falar a mesma coisa se a UNITA tivesse na liderança durante anos e o MPLA na oposição durante anos. Eu podia vos falar, para o país mudar, o MPLA tem que deixar de existir como partido. Mas é inverso, por quê? O MPLA está no poder, é ele que está com a mel nas mãos, não vai largar tão cedo. A única fórmula para o MPLA deixar esse poder, a UNITA tem que entrar em extinção. Você não vai entender. Líder nasce líder. A UNITA tem que entrar em extinção. Por que a UNITA tem que entrar em extinção? Às vezes não é da vontade da UNITA, não é a UNITA que quer retalhar, mas como houve um conflito entre a UNITA e o MPLA carrega um estigma que se nós deixarmos o poder, nós nunca mais vamos voltar, e como nunca vão voltar mesmo, nunca vão voltar, a UNITA nunca vai deixar o MPLA voltar. Esse discurso que vamos mandar o MPLA para a oposição, para um certo tempo, é mentira. O MPLA não é burro.
O MPLA não é burro, porque o MPLA é composto de muitas mentes pensantes, cabo-verdiano, brasileiro, português, americano, francês. O MPLA não é feito só de camundongo, sulano, não. Pessoas que pensam. Os pensadores da UNITA é o quê? Kamalata Numa, Nelite Quick, Sapiala, não sei se é Sapiela, Adalberto. Esse não pensa, esse não tem estratégia. Então, mesmo que a UNITA não tenha cultura de retaliação, o MPLA tem um estigma na mente dele que se ele sair, a UNITA pode retaliar. É mais fácil o MPLA deixar a UNITA se posicionar como governo, mas o MPLA vai controlar o exército e vai controlar o sistema financeiro. E isso vai fazer a UNITA não governar bem o país, para vocês também dizerem que a UNITA é fraca. Prestem atenção. Uma das coisas que o MPLA pode fazer para deixar a UNITA se passar como um palhaço que ganhou as eleições e está governando, é o MPLA controlar o sistema econômico e controlar o exército e o tribunal e deixar a UNITA como um fantoche que ganhou as eleições. E com isso vai fazer a UNITA não fazer o que vocês querem, para que a máscara da UNITA caia. Entendem isso? Mas se não for dessa vertente, a UNITA tem que entrar em extinção para que o MPLA possa desaparecer. Por quê? Eu já vou explicar. Aqui em Angola não existe generais angolanos, não existe. Não existe general angolano, não. Nos Estados Unidos da América existe generais americanos. No Brasil existe generais brasileiros, em Angola não existe. Como se classifica um general patriota? É quando esse general vai no Iraque, vai no Irã, vai no Iêmen e consegue vencer guerra naqueles países, matando as pessoas daquela terra. Quando ele volta, lhe coroam como general americano. Os nossos generais são dois grupos tribais que se enfrentaram, dois irmãos se mataram uns aos outros. Não estavam a defender a pátria, estavam a defender os interesses dos brancos inseridos nos partidos. Estão entendendo agora? Por isso que o general aqui defende o MPLA. Por quê? Porque ele é general do MPLA. E o general da UNITA defende a UNITA, porque ele é general da UNITA. E não existe general angolano. Se esses generais fossem angolanos, eles já poderiam salvar o povo angolano das garras do MPLA e das garras da UNITA. Estão a compreender? Mas são esses generais que protegem a organização deles, MPLA e a UNITA. Então, por que o MPLA não vai permitir, nem os generais vão permitir que a UNITA chegue à liderança? Porque a UNITA pode retalhar a partir já, quando a UNITA chegar, vai fazer uma reforma na Constituição. E esta reforma pode afetar muitos generais que são generais do MPLA para beneficiar os generais da UNITA. Isso não é fácil. Por isso é que eu sempre falo a vocês ativistas, não confiam nos partidos, não apoiem partidos, vocês não entendem. Vocês não entendem. Vou dar só um exemplo bem simples. No MPLA tem 3 alas. Tem a ala do Agostinho Neto, tem a ala do Zedu e tem a ala do João Lourenço. São todos do MPLA. E são todos entre eles farinha do mesmo saco. Quando eles querem defender o MPLA como partido, eles ficam assim, junto, bem unidos. Quando eles querem defender os interesses deles particulares dentro do partido, eles se separam. Começa a ter aquela briga interna, que é normal. O Zedu, quando estava na presidência, tinha seus generais, como o Zé Maria, tantos outros, eu sabe cozido, não é assim? Perseguiu o Miala, Miala, não é assim? Bonito. Quando a ala do João Lourenço entrou, começou a retalhar a ala do Zedu. Ele começou a retalhar a ala do Zedu, ou não?
Começou a fazer a retaliação, dizendo para prisão, Zé Maria para lixo, Isabel Tizé, Culenga, corrida, Manuel Vicente, Culenga, corrida. É a mesma coisa que vai acontecer se a UNITA chegar no poder. E quando a UNITA chegar no poder, preste atenção, que nunca vai chegar. Sabe o que ele vai dizer? Temos muito trabalho a fazer, encontramos os cofres vazios, encontramos um grande rombo neste país durante 40 e tal anos. Para quê? Para vos produzir esperança. Para vos produzir esperança. Está a ver quando você te dá um cupa-pata para dirigir, né? Você sabe dirigir cupa-pata. Você só chega, vai embora, é cupa-pata. Gente, a internet está a falhar um pouquinho. Mas te dá um cupa-pata, você dirige fácil. Depois te dão uma Ferrari. Este governo angolano é uma Ferrari, existem botões diferentes. Quando a UNITA chegar, é a rede, meus irmãos. Nós estamos no nosso país, é assim mesmo. Então, quando vão chegar neste governo, eles também vão ter que aprender muita coisa, saber como fazer, deixar de fazer. Isso vai levar 4 anos. 4 anos, meus irmãos. O discurso: encontramos o país desorganizado, o país sofreu um grande rombo, o país tem que levar tempo para se encaixar, e nós vamos ter que esperar. Estão a compreender, meus irmãos angolanos? Por isso é que eu disse, o MPLA tem medo de uma retaliação que talvez nem a UNITA pensa em fazer. Com esse medo de retaliação é que vai fazer o MPLA se perpetuar. E o meu irmão, eu acho que nós vamos ficar por aqui. A rede está a oscilar muito, não vai dar para dar sequência. Eu queria finalizar com umas boas palavras. Mas assim, depois de 2027, vocês vão começar a ver já a decaída da UNITA. Porque se o MPLA dizer que a partir de agora os partidos políticos têm que ter dinheiro próprio para concorrer às eleições, pronto, aí fudeu. Aí complicou. Porque o MPLA é que pega o dinheiro do povo angolano sem o consentimento do povo angolano, divide com os partidos políticos. Quando o MPLA começar a dizer que a partir de agora vocês têm que recorrer aos empresários, quando o empresário perceber que mesmo financiando, aquele partido não vai ganhar, então ele não vai financiar. Porque nenhum empresário vai querer dar dinheiro para um partido político que vai perder as eleições, só está a gastar, nunca ganha. Então vai chegar uma hora que o MPLA vai dizer, pronto. Estão a compreender?